E aí, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. O vídeo de hoje, como vocês já viram aí no título, são 10 livros que eu cometeria crimes pra ler de novo, como se fosse a primeira vez. Que é basicamente meu jeitão de dizer que são livros que eu gostei muito, livros favoritos aí da minha vida e que eu recomendo muito que vocês leiam, que são livros assim, que são tão bons que eu queria realmente esquecer deles, da história, pra poder ler de novo e ter a mesma experiência que eu tive lendo pela primeira vez. Já deixem logo o like aí no vídeo pra vocês não esquecerem de deixar no final. Caso você tenha chegado nesse vídeo por acaso, se inscreve aí também pra você não perder os próximos vídeos. Lembrando também que eu tenho um projeto de apoiadores lá no Catarse, eu convido vocês a conhecerem. A gente tem um clube do livro que a gente faz leituras mensais, tem sorteios, tem vídeos dias de gravações e muitas outras recompensas aí pra vocês. Outra coisa que eu quero falar também é que todos os livros que eu vou falar nesse vídeo estão disponíveis na estante virtual e tá rolando agora pra vocês aproveitarem a Black Friday da estante virtual. Pra quem não conhece, a estante virtual é um site que reúne diversos livreiros de todo o Brasil com livros novos e seminovos, e geralmente eles vendem livros com preços muito mais acessíveis. E agora, por causa da Black Friday, tá tendo mais desconto ainda no site, então eu recomendo muito que vocês olhem o primeiro link aí na descrição pra vocês conferirem as promoções da Black Friday, usarem a estante virtual, comprarem os livros de vocês, tanto os que eu vou citar aqui no vídeo quanto outros que possam interessar a vocês. Vamos começar. Já vou avisar que são livros que eu já falei várias vezes aqui no canal, mas como chegou muita gente nova por aqui, faz tempo que eu não dei uma panfletada dos meus livros favoritos, então vou aproveitar pra fazer isso agora. E lembrando também que não são todos os meus livros favoritos, porque eu tenho bastante até, então eu dei uma selecionada, e se vocês gostarem eu posso fazer uma parte 2 com mais livros que eu cometeria crimes pra ler como se fosse a primeira vez. Espero que o YouTube também não derrube meu vídeo por causa desse título, e se a Polícia Federal tá vendo esse vídeo é só uma brincadeira, eu não cometeria crime nenhum, talvez. Não tem ordem, eu vou só pegando aqui e mostrando pra vocês. It a Coisa, do Stephen King. Li isso aqui em 5 dias. 1100 páginas. Só pra vocês terem noção, acho que é o livro que tem mais marcações na minha estante. Uma aventura isso aqui. Apesar de todo mundo já meio que conhecer a história de It, eu sei que o tamanho assusta. Eu sei que tem muita gente que não quer ler por causa que acha que é um livro de terror. O livro é muito mais do que isso. É um livro que fala sobre amizade, sobre relações humanas, sobre realmente o poder da amizade, sobre a construção de relações e vínculos muito fortes que as pessoas podem ter umas com as outras. E também, obviamente, é um livro de terror, sobre os piores medos das pessoas e como enfrentar esses medos, sobre como o ser humano em si já é uma pessoa perversa, é uma pessoa ruim, como existem pessoas ruins no mundo e que às vezes as pessoas são mais assustadoras do que os próprios monstros sobrenaturais, como o Pennywise. Eu recomendo muito esse livro, não se assustem pelo tamanho, porque pelo menos minha experiência com ele foi muito positiva. A única crítica que eu tenho pra ele é aquela cena lá que todo mundo já sabe, mas eu finjo que aquela cena não existe, porque a experiência de leitura que eu tive lendo isso aqui foi muito única, sério, eu me apeguei muito a esses personagens, eu me senti parte do Clube dos Otários, eu queria fazer parte, eu torcia por eles, eu sofria com eles, foi uma experiência incrível. Tem um vlog de leitura aqui no canal, é bem antigo, mas daria tudo pra esquecer essa história e ler de novo, porque, cara, muito bom. Mais um que eu já falei 1 milhão de vezes aqui no canal, Uma Vida Pequena, da Hanya Nahara. Não recomendo esse livro pra ninguém. Isso aqui é uma agressão direta à sanidade mental de qualquer pessoa que vá ler isso aqui, por isso que eu amei tanto, porque eu saí literalmente destruído desse livro. Eu acho esse livro também muito um divisor de águas pra mim, é por isso também que eu acho que ele me marcou tanto e que é o meu livro favorito da vida. É um livro que eu acho sensacional, apesar de eu ficar bem assustado em recomendar ele, porque não é exagero quando eu falo e quando as pessoas falam que é um livro extremamente pesado, que tem todos os gatilhos que vocês possam imaginar aqui. Então, se você é uma pessoa mais sensível, você provavelmente não vai se dar muito bem com essa leitura, mas eu acho esse livro muito importante pra mim, porque foi logo quando eu comecei a mudar o tipo de leitura que eu tava fazendo, porque antes eu era acostumado a ler mais livros jovens, distopias, fantasias e livros assim, que combinavam com o meu eu adolescente, e eu ainda nunca tinha tido um contato direto, eu acho, com um livro adulto, um livro mais trabalhado, assim, no sentido de longo, um livro com escrita, assim, um pouco mais rebuscada e tal, uma escrita mais poética. Então esse livro, pra mim, foi tudo isso, e além de tudo é uma história que me marcou muito. Também é um livro que fala muito sobre amizade, acho que é um dos temas que eu mais gosto de ver em livros, e sobre relações de pessoas, e sobre traumas, e como esses traumas moldam a vida das pessoas e afetam as pessoas mesmo depois de elas estarem mais velhas. E sobre amor também, é um livro que fala sobre solidão e sobre muitos temas, tem muitas coisas que dá pra destrinchar aqui em Uma Vida Pequena, e eu me apeguei muito a esses personagens, também foram personagens que eu sofria muito junto com eles. Quando tinha pequenos fragmentos de felicidade, eu ficava muito feliz por eles também, torcia por eles o tempo inteiro, e é um livro que ele literalmente me devastou, e eu acho que eu nunca vou esquecer essa história, e foi uma experiência que eu queria poder ter de novo, mas não é possível. Esse é um livro que eu acho que todos dessa lista é o que eu menos falei no canal, mas é um livro que eu gosto muito, que é Recursão, é um livro favorito da vida, é um livro de ficção científica, é um livro que ele mexe com muitos temas que são gatilhos pra mim, mas que ao mesmo tempo eu também acho muito interessante. Ele fala sobre tempo, sobre memória, é basicamente uma doença que começa a dar nas pessoas, que elas começam a ter lembranças de vidas que elas nunca tiveram, e lembrar de coisas que elas nunca fizeram, nunca disseram, e isso é chamado de síndrome da falsa memória. E aí o nosso protagonista vai ser atingido por isso tudo, e vai se envolver com isso tudo, e tentar descobrir
descobrir o que está acontecendo e por que dessas falsas memórias estarem aparecendo na vida das pessoas. É um livro muito interessante e ao mesmo tempo também ele é muito rápido. Você tem que estar com um copo de água e um calmante do lado, porque é um surto completo esse livro. São várias reviravoltas, os capítulos curtos e aquela coisa que você fica nervoso de ler, só que ao mesmo tempo também é um livro que dá aquelas crises existenciais, principalmente esse rolê de tempo e de memória, que é uma coisa que me deixa maluco das ideias. E foi uma leitura assim, que foi tão boa que eu acho que eu li esse livro em um dia, se eu não me engano, porque depois que você abre a primeira página e começa a ler recursão, você não consegue mais parar. E o plot twist desse livro também é muito bom, por isso que eu queria poder esquecer pra ler como se fosse a primeira vez. O Blake Crouch com certeza é um dos meus autores favoritos. Inclusive tem um livro novo dele que saiu recentemente e eu não vejo a hora dele sair no Brasil pra eu poder ler. Então leiam Recursão, porque é sensacional. A Canção de Aquiles, eu acho muito engraçado esse livro, porque na época que eu li ele, eu acho que ele não mexeu tanto comigo, mas com o tempo eu fui percebendo que foi uma história que ficou comigo, e às vezes eu me pegava pensando nos personagens, às vezes eu me pegava pensando na trama em si. É um livro também muito triste, que também fala sobre amizade, sobre relação de pessoas, e sobre amor, e sobre ter que abrir mão por conta de outras coisas que acontecem na vida, e principalmente também sobre amores proibidos, e pessoas sendo proibidas de se amar por causa de contextos exteriores a ela, principalmente o preconceito. Esse livro é um reconto da Ilíada, né, do Homero, e ele vai contar sobre o Aquiles e o Patroclo, que eles são duas crianças ali que se conhecem por causa de um acidente que acontece na vida do Patroclo, e ele acaba conhecendo o Aquiles, que é um semideus. E aí vai ter de plano de fundo todo o rolê da guerra de Troia, da Helena, que é sequestrada e tal. Vai mostrar a relação do Patroclo e do Aquiles evoluindo de uma amizade para talvez algo mais. Mas é um livro que eu acho que ele fala principalmente sobre uma conexão muito forte entre uma pessoa com outra. E é um livro também que eu acho ele muito bonito em diversos pontos. Ele tem trechos muito bonitos e muito emocionantes, e é muito triste também o final desse livro. Galera, um tiro doeria menos, e eu acho ele muito, muito bom. É um livro que ele tem um hype aí muito grande. Como eu falei pra vocês, ele cresceu, na minha opinião, com o tempo. Assim que eu li ele, não foi um livro que me abalou tanto, nem que eu achei que eu fosse gostar tanto. À medida que o tempo foi passando e eu fui lembrando, eu fui percebendo que foi um livro que realmente eu gostei muito e que mexeu muito comigo. Então, eu recomendo muito pra vocês. Esse aqui é um xodózinho meu e eu tenho muito apego a esse livro, principalmente porque na minha cabeça, esse livro é tipo o meu livro. Porque eu sei que dos livros que eu já recomendei aqui no canal, talvez esse daqui seja um dos que mais as pessoas associam a mim. Tipo, no mundo literário, é um dos livros que sempre me marcam falando que leram por minha causa. Acho que também por eu ter sido uma das únicas pessoas que gostou muito do livro, que favoritou o livro, pelo menos que eu saiba. E que leu o livro também, que não é um livro que irritou tanto assim quanto eu acho que deveria. Pra quem não sabe, é do mesmo autor de As Vantagens de Ser Invisível, só que esse livro vai pra um caminho totalmente diferente. É um thriller misturado com terror, meio sobrenatural, também misturado com drama. Também fala sobre amizade, também fala sobre relação de mãe e filho, fala sobre uma cidade e sobre diversos personagens lidando com uma coisa estranha que tá acontecendo ali. É um livro que tem uma vibe parecida com It, a Coisa, misturado com Stranger Things, e é muito foda a construção do universo aqui, os plot twists desse livro, a forma como ele é escrito também é muito interessante, e apesar de ele ser um livro bem grosso, ele é muito rápido de ser lido, porque os capítulos são curtos e a escrita do autor é muito envolvente, e é um livro bem viciante, porque você nunca sabe direito o que tá acontecendo, então isso deixa a leitura muito rápida e muito dinâmica. Pra quem não sabe, uma sinopse rápida que eu poderia dar é sobre essa mãe e esse filho que eles fogem pra uma cidade pequena no interior, porque ela tá fugindo de um relacionamento antigo bem problemático que ela teve. Ela quer proteger ela e o próprio filho. E eles se mudam pra cidade de Millgrove, que inclusive é a mesma cidade que se passa a história de As Vantagens de Ser Invisível, apesar dos dois livros não terem assim nenhuma relação. E aí quando eles chegam lá, o Christopher desaparece por 6 dias e a mãe fica super preocupada, aciona a polícia, tentando descobrir o que aconteceu e não consegue encontrar o Christopher de jeito nenhum. E ele aparece do nada, ele reaparece saindo do bosque da cidade como se nada tivesse acontecido. E a única diferença é que ele escuta uma voz na cabeça dele que só ele consegue ouvir. E ele tá meio diferente. E aí o livro começa a acontecer. Só que o livro tem muitas camadas, vocês não estão entendendo o caminho que ele vai, os plot twists que ele tem. O final desse livro me pegou muito desprevenido. Eu sei que tem gente que pega o plot, mas dessa vez comigo não foi assim. Eu realmente fiquei bem surpreso com o que o autor fez aqui. E é um livro que eu amo muito e que foi um surto, literalmente, ler. E esse plot twist em específico, eu queria muito esquecer pra poder ler de novo, porque a sensação, cara, de ler isso aqui é muito boa pela primeira vez. Tentem, que vocês não vão se arrepender. Esse aqui é pra representar aquela categoria de livros que vocês sabem que eu amo, que é de pessoas, né, da cabeça. Garota Exemplar, da Gillian Flynn. É um livro também que ele tem uma reviravolta muito boa no meio e que eu já sabia dela quando eu li o livro, porque eu já tinha visto o filme, que eu também gosto bastante. E é justamente por isso que eu queria esquecer. Eu queria esquecer tudo relacionado a Garota Exemplar pra poder ler pela primeira vez. Porque se eu gostei do livro, mesmo já sabendo dessa reviravolta, que meio que é o ponto alto do livro, eu fico me perguntando como seria a experiência de leitura se eu não soubesse, se fosse uma história totalmente nova pra mim, e lendo isso aqui, eu acho que ia ser um surto maior ainda. É sobre um casal aparentemente perfeito, e aí a Midone desaparece. Ela é a esposa, e ela desaparece
acontece assim, e quando a polícia é acionada, o Nick, que é o marido, acaba se tornando um dos principais suspeitos. E a gente vai acompanhar essa narrativa, ele tentando provar a inocência dele, e a gente também tentando descobrir o que aconteceu com a Amy Dune e por que ela desapareceu. É um livro que ele também tem várias reviravoltas, é aquele tipo de livro que os personagens são extremamente detestáveis, que não tem ninguém que você consiga gostar, apesar de, sabendo que é duvidoso falar isso, eu gosto muito da Amy Dune. É aquele tipo de livro que é todo mundo a bublé das ideias, e quando você lê, você sai mais a bublé das ideias do que os próprios personagens. E eu amo livro assim, vocês sabem disso. Eu queria muito poder todo ano esquecer esse livro pra reler de novo. Sério, de verdade, meu sonho é poder fazer isso. Mais um do Stephen King, eu não resisti, desculpa galera, eu juro que eu tentei colocar só um. Eu ia colocar outro pra ser 3, mas aí ia ser demais. Mas eu precisava falar sobre Novembro de 63, porque é uma experiência de leitura incrível também. É um livro sobre viagem no tempo, só que vai muito além disso também. É basicamente, a sinopse principal do livro seria esse cara, que ele vai viajar no tempo pra tentar salvar o presidente Kennedy de ser assassinado. Só que o livro tem muitas camadas. Como vocês sabem, os livros do King, ele sempre tem alguma coisa, que é a trama principal, mas ele sempre foca muito no desenvolvimento dos personagens, na relação desses personagens, na ambientação da história, de falar como tal coisa está afetando diversas pessoas diferentes. Esse livro também vai ter um drama, vai ter uma parada mais de romance. Acho que dos livros do King que eu já li, eu acho que esse é o que mais se inclina por romance, e eu achei isso muito bom. Eu amo as relações que são criadas aqui, eu amo o desenvolvimento do nosso protagonista. Acho o protagonista incrível. Eu acho os personagens desse livro também muito cativantes e muito reais. Eu ficava torcendo por eles. É um livro que chega um momento que até você lendo, você esquece do motivo principal, que era do assassinato do presidente Kennedy. Óbvio que ainda vai ter relação com isso. Eu, pelo menos, não achei que o King falhou nessa parte. Ele conseguiu satisfazer tanto nessa parte quanto na outra parte, que é fazer você querer saber da vida dos personagens e das subtramas que vão se desenvolvendo sem ser nessa trama principal, que seria a viagem no tempo pra salvar o presidente. É um livro muito, muito bom, de verdade. Ele também é longo, como vocês puderam ver. Eu acho que eu trouxe mais uns calhamaços aqui, mas eu não tenho culpa se eu gosto de livro assim. Mas é um livro também que eu achei muito rápido, e a escrita do King aqui eu acho que tá num nível que é incrível, sério. Eu já li muita coisa do King, pra mim acho que esse daí é o melhor livro dele, apesar de eu gostar mais de It, por apego emocional, dos livros que eu li do King, pra mim esse é o melhor. Eu juro que eu tentei não botar esse livro na lista, mas quando eu pensei nisso, de livros que eu cometeria crimes pra ler como se fosse a primeira vez, eu pensei nesse. Então, vocês me desculpem, mas falaremos sobre Os Sete Maridos de Evelyn Hugo de novo. Ah, Lucas, mas é muito hypado, todo mundo fala desse livro. Galera, esse aqui merece mais hype do que ele já tem. Porque vocês não estão entendendo, galera. Essa mulher, ela é inesquecível. A gente não para de falar desse livro, as pessoas que gostaram dele, porque a gente não consegue parar de pensar nele. É isso que acontece. Então, caso você seja uma das únicas poucas pessoas que ainda não tenham lido Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, vale. É um livro de ficção biográfica, vai contar sobre essa estrela do cinema de Hollywood que não existiu, infelizmente. Ela chama essa jornalista, ela já tá super velha, e ela vai contar a história dela, o que ela fez pra atingir a fama, os maridos que ela teve, porque ela também ficou bem famosa por ter se casado com 7 homens diferentes. E o livro também, ele vai ter uma reviravolta que não é bem uma reviravolta, e também que eu acho que a maioria das pessoas já sabem, mas o livro não é sobre os 7 maridos. O livro é sobre a Evelyn Hugo e sobre outra coisa também, sobre relações. Também tem esse rolê de amores proibidos, também tem um rolê de tipo fazer de tudo por si, e sobre se culpar às vezes por se priorizar, e também é um livro que fala muito sobre solidão, sobre abrir mão das coisas, e é um livro muito bonito também, é um livro muito triste, é um livro que mexeu muito comigo por diversos motivos. É uma experiência única. Eu acho que eu só vou superar esse livro se a Evelyn Hugo virar uma pessoa real, então nunca vou superar. Talvez eu supere um pouco quando sair a adaptação, que eu estou extremamente ansioso, porém preocupado com ela, porque eu morro de medo dessa adaptação ser ruim, mas não vejo a hora de ter pelo menos um gostinho do que seria se a Evelyn Hugo realmente tivesse existido. Porque, sério, galera, como pode um personagem que não existe ser tão lendária como ela é? Na moral. Os 2 últimos livros eu não tô com eles aqui comigo, porque estão emprestados, de tanto que eu gosto deles, eu passei pra frente pra passar a palavra e pra mais pessoas lerem. Mas o primeiro deles é Tudo é Rio, da Carla Madeira, que vocês sabem que foi um livro que eu li esse ano e se tornou um dos meus favoritos da vida. É um livro também que foi uma experiência de leitura única, uma das coisas mais bonitas que eu já li. Ele mexeu muito comigo em diversos aspectos, que literalmente alugou o triplex na minha cabeça. Ele fala muito sobre relações das pessoas, como cada pessoa lida de um jeito com situações diferentes, sobre como existe uma beleza em cada conexão, porque as conexões são muito específicas. E tem muitas frases nesse livro que eu amo muito. Eu acho que o ponto alto dele pra mim é a escrita. E apesar de ser uma escrita muito bonita, o ritmo de leitura dos livros dela pra mim também são sempre muito rápidos. As histórias são muito interessantes. São tramas assim mais cotidianas. Nesse a gente acompanha um casal que eles passam por um trauma e uma coisa bem violenta que acontece ali na vida dos dois. Isso meio que vai afetar profundamente a vida dos dois. E também, em contrapartida, a gente vai ter a Lucy, que é uma garota de programa, e essas histórias, por algum motivo, vão se entrelaçar ali. Tem um motivo para elas estarem sendo
contadas e o livro vai falar sobre a relação dessas personagens. É um livro muito bonito, muito triste e que mexeu muito comigo e que eu nunca vou superar, eu acho. E o outro livro também é um livro nacional, mas vai pra outro lado, que é Suicidas, do Rafael Montes. O Rafael Montes também é um dos meus escritores favoritos, já li tudo dele. Mas Suicidas, galera, é uma experiência. É sobre jovens de universidade que eles decidem organizar um suicídio coletivo e o livro vai se passar depois que isso já aconteceu e a gente vai ter acesso a um livro que estava sendo escrito durante todo o processo ali de tudo o que estava acontecendo e também vamos ter acesso aos relatos de uma investigação que foi reaberta e a gente vai ter acesso às entrevistas da investigação com as mães dos jovens e é um livro também que ele tem vários plot twists, que é um ritmo de leitura assim inexplicavelmente de rápido, porque você fica literalmente obcecado, você não consegue parar de ler o livro até terminar. O final é muito bom, foi um plot também que me pegou muito de surpresa e que eu não esperava e que é muito bom justamente por causa desse plot, por causa do livro em si todo. Eu acho que eu queria esquecer pra poder ler de novo, porque é uma experiência de leitura incrível, muito rápido, muito dinâmico, é aquele livro que viciante que você não consegue largar. É uma ideia muito original também. O Rafael Montes tem umas ideias assim que deixam você preocupado com ele, mas ao mesmo tempo eu amo ler, porque, sério, completamente obcecado eu fiquei lendo Suicidas. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado da lista. Quem já é mais antigo aqui no canal provavelmente já me ouviu falar desses livros diversas vezes, mas quem chegou aqui por agora, comentem aqui se vocês sabiam já que esses livros eram meus livros favoritos, se vocês já leram ou se vocês ficaram com vontade de ler. Se vocês lerem também depois, me contem o que vocês acharam. Não se esqueçam de conferir lá o site da Estante Virtual, as promoções da Black Friday. E por favor, comprem os livros que eu recomendei, porque são muito bons, confiem em mim. É isso. Deixem um like no vídeo se você não tiver deixado até agora. Se você não se inscreveu no canal também e tiver gostado de mim, se inscreve aí pra você não perder os próximos vídeos. Um beijão, até o próximo vídeo e tchau.